dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos os horários que vocês estão nos assistindo, mas estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Vocês já devem olhar no rostinho da Su, na alegria, nos brilhos dos olhos, que hoje é um dia especial. Hoje a gente tem uma convidada mais que especial, não é, Su? Muito especial. Inclusive, a gente estava conversando um pouco, né, de que nós chamamos algumas das pessoas que são referências para a gente no cuidado paliativo, seja na atuação, na história de vida, né, na vivência com cuidado paliativo, e ter aqui a pessoa que para a gente é o grande nome, né, e nesse nome ela vai falar que tem uma equipe toda, né, trabalhando e construindo com ela, que escreveu a Política Nacional de Cuidado Paliativo e está implementando, é uma grande honra. Então, assim, estamos muito nervosos e muito agradecidos pela sua presença, doutora. Gostaríamos de apresentar a doutora Mariana Borges Dias, médica que sempre atuou no SUS, na atenção primária, na urgência, na gestão hospitalar, mas principalmente na atenção domiciliar, como médica de equipe, como gestora municipal e gestora federal há 10 anos. E é responsável pela pauta dos cuidados paliativos no Ministério da Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Muito obrigado, pessoal. Que alegria estar aqui. Porque se existe uma coisa que é importante, é a gente sempre divulgar e falar e comentar e abrir e o máximo que a gente puder dos cuidados paliativos, porque isso muda muito a cara do cuidado no nosso país. E que bom a gente ter um instrumento tão potente, um podcast como esse, né, que vai chegar a tantos lugares para ir trazendo essa consciência para as pessoas. É muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigada. É incrível, assim, porque é uma temática tão prevalente, né? Você comentando, começou a construção no ano passado e a gente teve o congresso agora, você comentou do congresso latino-americano, como que tem tanta coisa acontecendo, quanto as pessoas do nosso Brasil, que é um Brasil continental, um país continental, com olhares, e você vivenciou uma secretaria municipal, agora olhando para o olhar federal, construindo tanto, né, da parte da política domiciliar lá atrás, implementando por muito tempo, vivendo na prática, sim. E aí agora podendo construir e agora implementando, e aí provavelmente nos próximos anos. Mas que legal. E aí, para começar, a gente gosta de começar aqui como bons paliativistas, sabendo um pouquinho da biografia. Quem é a Mariana? Por trás de tudo isso, né? Essa mineira, desse sotaque gostoso. Quem é? Meu Deus. Mineira da roça, nascida numa fazenda de leite no interior de Minas, na zona oeste de Minas, com pai médico e mãe assistente social, que desde bebezinho já me levava para fazer visitas epidemiológicas nas comunidades rurais. E minha mãe me levava numa cestinha e na hora de amamentar ela sentava no cantinho e me levava. Então eu fazia visita domiciliar a casinhas na região rural aí para ver condição de saúde da população desde nascida. E eu cresci sem muita certeza do que eu ia ser. E assim, aos 16 anos eu precisava fazer vestibular. Falei, vou fazer logo para medicina porque eu não vou passar mesmo. Né? E aí eu vou ter mais tempo para pensar em que eu quero ser, né? Só que eu passei. E aí, com 16 anos, eu já passei para o vestibular de medicina. E na medida que foi passando o curso, eu nunca consegui pensar, né? Eu fui encontrando a minha vocação, eu fui encontrando muitos colegas, muitos caminhos, muitas possibilidades de atuação. Mas foi depois de formada que eu já fiz clínica médica e fui trabalhar numa unidade básica de saúde na cidade de Betim, perto de Belo Horizonte, que eu comecei a fazer visitas domiciliares. Na nossa área de abrangência tinha muita hanseníase, e a gente fazia visita a pacientes com hanseníase, fazia orientação à comunidade, e eu fui sentindo aquilo com muita familiaridade, sabe? Com muita vontade. E eu nunca tive coragem de sair do SUS, porque na minha cabeça eu fazia com tanto amor, eu recebia aquelas pessoas ali na unidade básica, no postinho, era um postinho pobre, com recursos bem difíceis, na região de Citrolândia, mas era muito, muito feliz para mim. Eu fui me encontrando muito ali, e em seguida, né, a prefeitura de Betim me chamou para coordenar a clínica médica do hospital que estava recém-inaugurado. E aí, nesse hospital, com um ano, eu fui coordenadora, gerente da equipe de clínica média, um hospital grande, 400 leitos, com terapia intensiva, com hemodiálise, um hospital com neurocirurgia.
Mas, enfim, esse hospital começou a não dar conta da região e precisou, veio a ideia, o diretor veio me chamar, doutora Mariana, a sua unidade está com uma taxa de permanência muito alta, a gente precisa deshospitalizar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É tirar do hospital quem não precisa mais ficar no hospital. Mas como é que a gente vai fazer isso, doutor Jorge Narras, que era esse meu diretor? Vamos ter uma equipe que vai levar para casa quem já tem condição estável suficiente e continuar acompanhando. E dentro dessas pessoas que já teriam essas condições, tinha muita gente em cuidado paliativo. Tinha muita gente que estava ali, né, estava estável o suficiente, né, já tinha o tratamento que podia ser feito, mas não precisava necessariamente de estar naquela estrutura hospitalar. E aí a gente levava pacientes para final de antibiótico terapia em casa, pós-operatórios em casa, pós-AVC em casa, pacientes oncológicos em casa. E isso foi uma coisa absolutamente apaixonante para mim. A gente criamos o Serviço de Atenção Domiciliar de Betim, né? Eu imediatamente me propus, eu estava na gerência da clínica médica, não, eu que vou ser médica dessa equipe. Então, de manhã, eu passava visita nos leitos, dos 48 leitos da enfermaria, com os meus colegas médicos, né, que estavam ali, que eu era coordenadora deles. A gente já indicava quais que tinham estabilidade suficiente para ir para casa, e à tarde quem ia visitar eles em casa era eu, como médica. E aí a gente começou a divulgar esse tipo de ideia, isso foi dando muito certo, e nas subidas dos morros, né, sempre em regiões muito difíceis, eu fiquei com a região do Teresópolis, ali perto da Fiat, uma região de uma favela muito grande, um aglomerado muito grande, dizem que é o segundo maior depois da Rocinha, né, eu já não sei, mas eu acho que pode ser sim, na época era. Há quanto tempo isso, só para a gente entender? 1998. Eu me formei em 88, né, com 22 anos, então eu já estou chegando aos 60. Nossa! E em 98 eu já fazia essas visitas, e isso foi virando uma coisa que muita gente começou a olhar, e a gente começou a ver que não só para tirar do hospital, mas para tirar de quem nem tinha ido para o hospital ainda. Quem estava na urgência, né, numa UPA, num pronto-socorro, tinha já tido o primeiro atendimento, mas precisaria, por exemplo, é uma pneumonia, precisa de antibiótico 2 vezes por dia, durante 14 dias. Ele está estável? Tá. Esse antibiótico pode ser feito em casa? Pode. Então, para que a gente vai internar, para desinternar, para levar para casa? Já leva para casa de uma vez. Então, essa estratégia da desupalização, da deshospitalização, do prover esse cuidado mais perto da família, porque de dentro da casa é que a gente vê, de fato, as condições, a biografia, a gente está falando de biografia, a biografia das pessoas, né? Ali eu sei com quem que ela pode contar, quem que da família dá conta de cuidar, as condições de vida. Às vezes o problema da doença é o menor de todos. Existe uma violência interna na família, existe uma carência de tudo, existe uma fome absurda. Então aquela equipe que vai dentro da casa, ela não vai ali só por causa do curativo, ou do antibiótico, ou da lesão. Não, ela vai ali para cuidar de pessoas e promover a qualidade de vida das pessoas. Isso já é cuidado paliativo. Isso já é cuidado paliativo. E ela aciona todos os outros equipamentos públicos, às vezes é um conselho tutelar, às vezes é uma secretaria de obras, às vezes é uma secretaria de abastecimento, é um Bolsa Família, né, para poder prover condições de vida para essas pessoas terem cada vez autonomia maior, né, e terem segurança no cuidar dos seus entes queridos, especialmente, e aí a gente fala, né, quase 70% de tudo que a gente olha no Brasil, e não são poucos os atendimentos. Hoje, um programa que foi criado por causa dessa experiência, né, a experiência de Betim lá em 98, começou a encontrar experiências parecidas em vários estados do Brasil, a gente começou a juntar, escrevemos carta para o Ministério da Saúde, pegamos dinheiro do nosso bolso, em 2006 fomos no Ministério da Saúde, falamos, olha, isso aqui já existe e dá certo. E eu subi naqueles morros, eu falava, tudo que eu queria é que isso aqui que a gente faz, que as famílias ficavam tão agradecidas, a efetividade era tão grande, a gente conseguia intervir em tantas coisas para além da saúde, que ali, eu acho que já em 98 já nasceu esse sonho. Eu quero que isso chegue a todos os lugares desse país. Nossa, como que é bonito te ouvir e pensando, né, de como as coisas vão se encaixando, né? Filha de pai médico e mãe assistente social, construindo área tudo rural. que vem no...
Veio, e desde pequenininha, desde bebê, já fazendo visita domiciliar. E na construção. Nossa, como que isso é... E vai fazendo sentido, eu tenho alguns colegas de Minas, e conversando, até alguns alunos da pós mesmo, conversando de como que é a estrutura de visita domiciliar lá, dentro do SUS, me chamava muita atenção do nível de organização e do que eles conseguiam fazer realmente. E aí já vem de uma história já sendo construída há muito tempo. Que bacana isso, que profundo isso. Nossa... Muito legal, E não foi só em Minas, né? Aí a gente começou a encontrar outros coleguinhas de outros lugares, a gente começou a ir lá e apertar o ministério, até que em 2011 me telefonam. Eu estava numa fila de banco, na época não existia banco digital, a gente tinha que entrar na fila para pagar boleto. E aí me ligam do Ministério da Saúde. Mariana, um pessoal que estava em Belo Horizonte, porque aí de Betim eu fui para BH para implementar essas equipes que eu fazia em Betim e BH também, que já era capital. E o pessoal da Prefeitura de BH tinha assumido a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério ali no comecinho de 2011, no governo Dilma, e no ministro Padilha. E aí me telefonam. Onde você está, Mariana? Estou aqui numa fila. Volta para casa e faz as malas. Você vai vir para cá, porque aquilo que você fez em Betim, em Belo Horizonte, nós vamos fazer para o Brasil inteiro. Então, aí começa a vir a questão da responsabilidade. E você pode trazer quem você quiser. E eu sempre gostei muito de agregar pessoas. Então, eu chamei logo meus companheiros de Cascavel, no Paraná, de Campinas, pessoal de Londrina, gente daqui de Brasília mesmo, gente de São Paulo, muita gente de Minas. E a gente começou a pensar junto essa política da atenção domiciliar especializada no Brasil. Por que ela é diferente, essa atenção especializada da atenção primária? Porque a atenção primária já atende. O médico de família, ele tem que ir em casa para cuidar daquele paciente que está crônico, que está ali há 10 anos acamado, que todo mês precisa da renovação da receita para ver como é que está. Agora, o programa que a gente criou, que nos foi encomendado criar, é para esse paciente que agrava. Esse paciente que começa a emagrecer, começa a ter febre, começa a infectar, e antes que ele vá para o hospital, entra essa equipe especial, que recebeu o batismo de programa Melhor em Casa, porque aí é melhor em casa mesmo, né? E são equipes que funcionam todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, diferente da unidade básica, que funciona só dia útil, né, em horário comercial. São equipes que têm uma equipe completa, médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, que pode fazer medicações em casa, que pode fazer procedimentos mais complexos em casa, como ventilação mecânica, por exemplo, né? Uma criança que nasce com uma síndrome rara, que precisa, para viver, de um equipamento ligado nela o tempo todo, muitas vezes essa criança vai morar numa enfermaria de hospital. Só que a gente pode levar para casa e pode cuidar com toda qualidade. Isso é o puríssimo cuidado paliativo. O que justifica a gente separar essa criança da família dela, condenar ela a viver num hospital, condenar a mãe dela a ficar indo no hospital e em casa para cuidar dos outros filhos todos os dias, se ela pode ter uma vida minimamente normal, às vezes até frequentar a escola. E a gente tem vários casos lindos de crianças com doenças gravíssimas que precisam de aparelho 24 horas para respirar, mas que frequenta escola, frequenta clube, vai à praia, sabe? Então a gente consegue. E eu fico feliz hoje, gente, porque isso foi crescendo a consciência das pessoas, que a casa também é um lugar de fazer cuidados. E os paliativos, se existe uma coisa que, assim, a maior honra que a gente tem é de poder levar para essas pessoas com doenças ameaçadoras da vida todo o conforto e aquilo que faz sentido para elas, né? Não deve fazer sentido para elas ficar numa enfermaria dias ou meses, mas fazer sentido para elas estar perto de todos que gostam dela, né? Usando, né, as coisinhas dela, a comidinha dela, tendo todo o conforto, a alegria e com a segurança de ter uma equipe ali para cuidar se tiver dor, para cuidar se tiver dispneia, para cuidar da parte espiritual, para cuidar da parte social, para resolver os imbróglios que ainda existem entre a família. Então, assim,
Aí já entram as equipes de cuidados paliativos, né? Com assistente espiritual, com assistente social, com psicólogo, para a gente poder prover uma boa qualidade de vida enquanto existe vida. E isso mergulha muito uma coisa na outra. O programa Melhor em Casa já faz muito paliativo, o paliativo o melhor lugar para ele fazer é em casa. Então essa talvez seja a resposta da sua questão. Por que essa pauta veio para dentro da nossa coordenação, que hoje está o nosso programa em 1.000 municípios, com 2.187 equipes, que no ano passado fez 5.193.000 atendimentos em todo o Brasil, para gente de 0 a 100 e tantos anos. E é sensacional quando você fala, né? A casa também é um lugar de cuidado. Fazer cuidado. Aliás, olha como que isso é o primeiro lugar de cuidado da vida da gente. E olha como que isso tem todo o sentido com cuidado paliativo. E aí, pensando assim um pouquinho, né, na sua trajetória, que aí foram mais de 10 anos fazendo a política mesmo de domiciliar, implementando. Sim. E aí ele vem com pra amadurecer o suficiente para chegar nesse momento. Exatamente. E aí, assim, você comentou, né, que desde lá atrás já tinha o cuidado paliativo, porque domiciliar acaba tendo realmente muito. Faz cuidado paliativo. E temos muitos paliativistas que já trabalham em domiciliar há muitos anos. E deixa eu te perguntar, que é uma coisa muito recorrente, né, dos nossos convidados que vêm aqui, de assim, eu vinha fazendo já cuidado paliativo, mas nunca com esse nome, porque não tinha me falado desse nome. Isso era cuidado paliativo. Isso, que era cuidado paliativo. Pra você, quando que foi esse insight, assim, de, olha, isso que a gente vem fazendo, construindo, desde lá de Betim, isso também tem muito de cuidado paliativo. Teve algum momento, assim, que te marcou, ou de algum encontro, né, desses companheiros, dessas pessoas que vivenciaram com você essa trajetória junto? A gente, desde que começamos a política de atenção domiciliar, lá em 2011, nós viemos já observando, e pessoas da própria equipe nossa ali de atenção domiciliar já tinham um olhar muito apurado para os cuidados paliativos. Quando eu fui coordenadora das equipes de Belo Horizonte, antes de existir o programa Melhor em Casa, tinha uma médica paliativista, a doutora Ana Paula Abranches, em uma das equipes, que o tempo todo chamava atenção para a nobreza desse cuidado. Mas ela nomeava como cuidado paliativo? Sim, ela era paliativista, ela geriatra, já nomeava como cuidados paliativos, tanto que quando eu vim para o Ministério de vez, eu pedi muita ajuda a ela, falei, Ana, me ajuda a escrever alguma coisa que a gente precisa desenvolver. Na verdade, essa política nasceu só agora, em 2024, mas desde 2013 a gente já começou a fazer dentro do Ministério de Saúde vários encontros intersetoriais, né? Atenção domiciliar, junto com a saúde do idoso, a saúde da criança, o pessoal das doenças crônicas, o pessoal do câncer, que são vários coordenações diferentes do Ministério, para a gente elaborar alguma coisa desse tipo. Só que ainda não aconteceu. Fizemos vários movimentos em 2013, mas não deu certo. Em 2017, a gente teve um apoio, inclusive externo, de gente da ANCP na época. O doutor Daniel Fortes veio muitas vezes. Doutora Luciana Dadalto veio muitas vezes, nos ajudou também, né, com a questão das diretivas antecipadas, testamento vital. Né? Chegamos a fazer um documento, elaboramos um grande documento repassado por muitas áreas, mas que também foi bom porque esse documento subsidiou um pouco aquele documento que saiu em 2018, que foi a Resolução 41 do CONAS. Foi muito em cima do que a gente tinha construído. E a ideia em 2018, eu estava lá também, era a gente, a partir dessa resolução, porque o que essa resolução de 2018... Então, se a gente fizer uma retrospectiva aí na questão das leis do cuidado paliativo, né, brasileiro, a gente começa com alguns serviços lá na década de 80, a criação do INCA, a criação de serviços em alguns hospitais universitários, né, a ANCP começa no começo dos anos 2000, começa a difundir essa ideia, né, essa matéria e essa pauta começa a ganhar corpo em serviços públicos e privados, né? O INCA foi muito importante disso, lá no Rio de Janeiro também. Então, pessoal, em 2018 teve esse marco muito importante, que foi quando o CONAS é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, reuniu um grupo que já vinha se reunindo no Ministério lá em 2013, 2016, várias coordenações do Ministério, mais o pessoal do CONASEMS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, né, Conselho brasileiro, Conselho Nacional de Saúde. Então, reuniu os vários atores da saúde pública do Brasil, vários paliativistas, pessoas de academia, pessoas de serviço, para construir
o que devia acontecer em termos de cuidados paliativos no Brasil. Foi muito bem construída, uma resolução bastante enxuta, mas que contém os princípios mais importantes e mais nobres do cuidados paliativos, mas é só uma resolução como se fosse uma carta de intenções. É uma carta de intenção, o cuidado paliativo precisa. Ele deve acontecer no Brasil e deve ser para todas as pessoas, deve estar em toda a rede de saúde, deve chegar até todos que precisam, deve chegar às famílias, né? Deve ter uma abordagem holística, espiritual, a dor total, etc. Isso tudo já está na Resolução 41. Mas não teve nenhum tipo de, a partir dessa resolução, a ideia era, a partir de 2019, começar a construir algo que pudesse materializar essa resolução e dar financiamento também para que fomentasse alguns tipos de serviço para materializar essa resolução. Mas aí vem a pandemia, aí vem a mudança de governo, aí vem uma estagnação. A pandemia trouxe ainda mais para nós a necessidade de cuidados paliativos, né? Eu acho que elevou muito a consciência. A pandemia mostrou 3 coisas bem importantes aí. Mostrou que telesaúde dá certo, que a gente consegue chegar às pessoas a partir de orientações à distância, né, de cuidado à distância, de cuidado junto. O cuidado domiciliar foi muito valorizado, porque as pessoas não queriam ser hospitalizadas, e as nossas equipes de atenção domiciliar aí trabalharam muito na pandemia, e os cuidados paliativos ficaram muito em evidência, especialmente para aquelas pessoas que não evoluíam bem na pandemia e precisavam de outros tipos de cuidado, além dos cuidados possíveis de saúde ali. E aí, Mariana, em 2018 teve toda essa questão, teve todo esse momento de pandemia, e aí a gente... 2018 teve a resolução, a pandemia foi 2020. Pandemia, e aí vem 2023. Exatamente. E aí você é chamada para fazer realmente a construção da Política Nacional de Cuidados Paliativos. Como que foi isso? Logo no começo de 2023, assim que a nossa coordenação foi formalizada, porque existia a coordenação de atenção domiciliar, mas ela foi formalizada em janeiro de 2023, como coordenação com cargo efetivo. Eu já coordenava e já tinha equipe há muito tempo, mas isso de fato foi incorporado no Ministério, no cronograma, né, do Ministério, no organograma, em janeiro de 2023. Dentro da atenção especializada, Dentro da atenção especializada, muito nessa intenção de ser uma porta de saída qualificada para hospitais e para as urgências, né, para a gente poder tirar a sobrecarga dos hospitais, os leitos de longa permanência, dar giro hospitalar, diminuir a infecção hospitalar, levar para casa quem pode ir para casa, cuidar em casa, cuidar dos cuidadores em casa, fazer um cuidado integral ali da pessoa, da família, cuidar do seu meio ambiente, porque às vezes é um meio muito adoecedor, e de dentro de casa a gente consegue enxergar isso. Numa consulta no ambulatório, eu já fui médica de posto de saúde, de hospital, a gente jamais consegue ter a noção do quão adoecedor ou do quão curador é o ambiente e a família. E quando a gente vai dentro de casa, a gente consegue. E cuidado paliativo é isso também. Cuidado paliativo é propiciar a vida, cuidado paliativo é propiciar boas condições de vida em qualquer circunstância, né? Sem abrir mão do tratamento terapêutico, mas enxergar esses vários outros pontos que são tão importantes quanto e poder atuar sobre eles. Então, de alguma maneira, o cuidado paliativo sempre acontece no ambiente domiciliar, se a gente tem uma equipe atenta a todos esses sinais que o domicílio e o ambiente domiciliar propiciam pra gente. E nos bastidores você estava falando de uma coisa muito, que pra mim soa muito forte, assim, que o hospital é impessoal. Claro. A gente que faz tanto atendimento hospitalar como domiciliar, a gente sente isso, assim. É outra história. Como que é o domicílio diferenciado nessa ponta? Porque realmente o hospital é impessoal. E aí você estava trazendo, né? E aí, ano passado, começou esse movimento. E aí? Eu queria chegar nisso. Aí, 2023 começa, eu tô lá coordenadora, e a primeira visita, logo no final de janeiro, comecinho de fevereiro, a primeira visita que a gente recebe institucionalmente é do presidente da NCP, Dr. Rodrigo Castilho, que foi procurar o Dr. Newton, meu diretor na época, depois ele virou secretário adjunto, né, para mostrar o quão os cuidados paliativos são benéficos, inclusive, né, para toda a população e inclusive para o sistema de saúde.
porque, inclusive financeiramente, né, quando uma pessoa é tratada com cuidados paliativos, ela prolonga a vida, ela gasta menos e ela não vai fazer procedimentos fúteis, né? Ela não vai fazer um monte de terapias que não tem indicação e ela tem o impacto, a satisfação muito maior. O que a gente quer no final de tudo com qualquer política pública? A gente quer melhorar a qualidade de vida do cidadão. E o cuidado paliativo faz isso muito bem. E, paralelamente, a visita do Dr. Rodrigo, já aí em fevereiro, março, era um ano de Conferência Nacional de Saúde, que é o momento que a população se junta primeiro nos bairros, depois nos municípios, depois nos estados, até chegar em Brasília na Conferência Nacional, para falar em saúde o que a população quer. Então, nada mais legítimo do que vir um pedido muito forte, muito estruturado, e eu arrepio de falar, gente, e isso tem um nome de Frente Paliativista, que nasceu lá no sul do Brasil, em Pelotas, muito encabeçado pela minha grande amiga, doutora Julieta Fripp, que já era parceirona de cuidados domiciliares desde 2007, depois no Melhor em Casa em 2011, ela era chefe das equipes do Melhor em Casa em Pelotas, que foram habilitadas para atenção domiciliar. Ela já tinha equipes específicas de cuidados paliativos dentro da Universidade de Pelotas também. E ela foi criando, foi fazendo essa rede, foi organizando. Ela é extremamente bem relacionada e ativa, articulada. E ela foi trazendo esse movimento, foi fortalecendo esse movimento. E talvez tenha sido o movimento que mais chamou atenção na conferência inteira. Todo mundo vestido de laranjado. Vocês estavam lá? Bem marcante. Sim. A gente participou de algumas questões como delegado, enfim, lá no Hospital de Apoio o pessoal se dividiu bastante, que é de onde eu sou. Foi muito interessante, o movimento foi muito forte. Eu tenho a minha blusa lá. Eu tenho a minha também, da Frente Paliativista. E esse clamor, especialmente num governo popular, como o atual governo, né, que é o governo construído a partir da necessidade das pessoas, era impossível isso não ser ouvido pelas esferas superiores do Ministério, né? E por acaso a mesma pessoa que me chamou em 2011 para vir para o Ministério para construir a política de cuidados paliativos estava novamente em 2023 na cabeça da Secretaria de Atenção Especializada. E chegou esse clamor a ele, Dr. Elvésio Magalhães, e ele não teve dúvida nenhuma, Mariana, você que vai construir isso. Falei, doutor Elvésio, mas eu não sou paliativista. Não, mas você não faz cuidado paliativo, suas equipes Melhor em Casa não faz? Faz muito. Você é paliativista, né? Eu não tenho título de nada, eu não sou ninguém, gente. Eu não sou... Mas no que tange ao fazer, o ter os princípios do paliativo, a coerência... Para mim fica muito claro, né? O quanto que você já faz lá em Betim, né? Já fazia, lá em 98. E é uma questão interessante que a gente estava até falando aqui. É emocionante perceber que não somente a atenção domiciliar é por essa questão, né, de ser personalizado, mas na verdade a solução dos problemas hospitalares. Eu já sei disso há muito tempo. Eu já falo isso há muito tempo. Perceber a solução. Quando os hospitais o convite, né, do seu diretor do hospital lá atrás, olha, a gente vai ter que falar de deshospitalização, porque a rotação de leitos aqui, quanto que aquilo atrás já fala sobre isso? Você vai pro hospital, pensam pra você solução pra melhorar aquela assistência, você fala, pra a gente tem que olhar pra casa. Pra quem precisa. A gente tem que olhar pra casa. Então vamos cuidar da casa também. Vamos cuidar para que a casa cuide cada vez melhor, para que as pessoas cada vez menos precisem de hospitalizar, de UPA, de tudo. E fazer isso num consultório, fazer isso onde a pessoa vive, é muito diferente. E sabe uma questão que, assim, né, pra gente é muito emocionante, é que acho que a questão do cuidado paliativo mexe com toda a assistência em saúde como um todo, né? E acho que isso vai trazer algumas reflexões e quebra de paradigmas do que a gente está vivendo, certeza. Que, né, com todo o respeito, né, quem sou para dizer isso, mas há algumas coisas muito erradas. Claro. De como a forma de que a saúde está sendo vivenciada, e isso para além do cuidado paliativo. Estamos preparados para isso, para bancar toda essa mudança no cenário? Tem que começar, não tem? Como é que é isso? Tem que começar. Eu digo, quando as pessoas me perguntam, né, você tem 10 segundos para falar o que é a política de cuidados paliativos. Aí o que eu digo para eles? É uma política que vem para mudar a cultura do Brasil a respeito disso. A gente não quer nada mais, nada menos, e essa é a ousadia do SUS que
me inflama o coração e sempre inflamou, e por isso que eu nunca quis ser médica de privada, porque a gente acredita e a gente vai atrás e a gente quer levar para quem mais precisa, né? Mudar de cultura não significa só tirar a consciência de uma sociedade hospitalo-centrada, médico-centrada, medicamento-centrada, para mostrar que o cuidado pode ser feito e precisa ser feito de uma maneira muito mais abrangente, mais efetiva, mais custo-efetiva e mais feliz para todo mundo, com melhores desfechos, né? Para a família, para os profissionais que fazem o cuidado, para as redes de saúde, para o SUS, para os cofres públicos, para todos, né? Então, a gente vai atrás disso, com certeza. O cuidado domiciliar e o cuidado paliativo têm muito isso em comum. Mas doutora, a saúde suplementar também quer isso, também precisa disso. Elas fazem, eles demais. fazem a saúde suplementar. Isso é a solução para a saúde como um todo. Eu tenho certeza disso há muitos anos, só que mudança de cultura, gente, demora décadas, demora gerações, a gente tem que perseverar. A atenção domiciliar já está aí há 13 anos, esse programa Melhor em Casa, né? Ele já chega a 95 milhões de brasileiros têm acesso a ele, se precisar consegue acessar, mas ainda tem muita gente que não conhece, então assim, a gente tem que perseverar, a gente tem que manter o ritmo, a gente tem que ter esse norte, talvez esse seja meu maior impulsionador. E aí que eu queria te perguntar, porque exatamente quando a gente fala de cultura, seja dentro de empresas fora da área da saúde, a gente fala que é a parte mais desafiadora, claro. Porque a cultura é uma questão muito complexa. E você já teve uma parte muito importante de mais de uma década de construção de mudança de cultura. Que a casa, sim, é um ótimo lugar de se cuidar. Casa, sim. Isso. E você acabou... É melhor em casa. É melhor em casa. E você tá assumindo há pouco mais de um ano uma nova mudança de cultura. E aí, o que te faz continuar? O que te faz não desistir frente a todos esses desafios e dificuldades que só você estando mesmo a âmbito federal tem uma visão, ainda mais com as dificuldades geográficas do nosso país. Como você comentou, né? Começou no morro. O quanto que isso, né? O Alexandre teve aqui com a gente e trouxe e expôs, né? O quanto que isso é desafiador. O que te faz continuar? A nobreza da causa. É uma causa muito nobre. Né, levar o bem para as pessoas, levar para elas a possibilidade que elas mesmas, né, a autonomia, a gente fala que isso é uma grande função da atenção domiciliar, ajudar as pessoas a descobrirem o próprio potencial, né, de cuidado, de autocuidado, de cuidado do outro, cuidar dessas pessoas para que elas cuidem do outro, então, e saber que todos somos um, o meio ambiente, a família, o cuidador, o paciente, a equipe de saúde, né? E promover essa cultura diferenciada mesmo. Então, assim, a atenção domiciliar tem esse norte, o cuidado paliativo tem esse norte. Fácil não tem sido, porque as pessoas enxergam isso como, né, cuidado paliativo, você sabe muito melhor que eu, é fim de linha, né? É pé na cova, e a gente sabe que é muito diferente disso. Então, assim, eu acho que eu gosto das causas difíceis, sabe? Mas é persistir, perseverar naquilo que eu tenho certeza que vai fazer o bem. E que não vai fazer o bem para uma pessoa, uma comunidade, uma família, um hospital, uma instituição. É para um país. A gente quer mudar essa cultura. E essa política tem esses 3 eixos, né? De implementar a política em si através de equipes que vão fomentar essa mudança, elas vão ensinar outras equipes, elas vão ensinar a população, elas vão ser retaguarda para a população. A gente vai fomentar a cultura, a informação e a formação. Isso que nós estamos fazendo é a implementação da política de cuidados paliativos. Potente. Isso vai chegar a quantas pessoas esse podcast, isso. Quanta gente vai nos escutar, vai começar a pensar diferente a partir daí, né? Isso que nós estamos fazendo é fazer a política, né? Cursos, workshops, propagandas na mídia, a gente tem que estar atento, a gente tem que mudar todo esse olhar. E o terceiro grande eixo é fazer chegar o que as pessoas precisam na vida real também. Precisa de remédio para dor, que consiga chegar a todo mundo que precisa. Precisa de oxigênio, né? A gente não quer que as pessoas morram em casa com falta de ar. Se é para, né, ter a finitude, se o lugar que ela escolheu e a família escolheu é em casa, ela tem que ter todas as condições possíveis. Então, que a gente consiga providenciar a infraestrutura e as condições, que a gente consiga fazer a informação circular e que essas equipes sejam os grandes ativadores, essas equipes que vêm
na política de cuidados paliativos, dessa cultura. E foi muito bom você trazer isso, porque eu e a Su tá encantada aqui. Eu brinco com ela depois que tem momentos que a Su, durante as nossas conversas, ela se aprofunda, ela entra num flow e ela começa a construir várias ideias. Dá pra ver. Acho que às vezes a câmera não capta, assim, mas se olhar assim, a Su tá construindo tudo na cabeça. E é muito legal. E ela já me deu feedback da minha própria vida, que eu não tinha tido insight ainda. Eu só vou tocando, eu vou vivendo, vamos nessa. E essa é a nossa Su. E aí a gente veio conversando muito, porque a gente tá lá na pós, no hospital, no congresso, a gente conversou com tantas pessoas e todo mundo assim, nossa, como que eu consigo construir a equipe? Como que eu faço? Aqui mesmo com a Andréa Nogueira, né, presidente da DCP. Super parceiro. Muito. Sim, demais. Ela esteve com a gente aqui. E aí eu queria, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para aquela gestora municipal que está começando, como foi você há alguns anos atrás, para aquele colega paliativista que tem uma noção, que está no interior, que está em Petrolina, que está no interior de Manaus, que, nossa, tá ouvindo, teve contato às vezes no congresso. Tá, nossa, que legal, eu preciso trazer essa política aqui que vai conseguir dar robustez para o cuidado paliativo que eu estou fazendo. Qual que é a sugestão? O que você falaria? Como que ela começa? Para quem ela liga. Exatamente. Colegas paliativistas, né, meus queridas pessoas interessadas na pauta do Brasil, eu conclamo e peço que todos se deem as mãos. Todos precisamos ir junto, porque mudar a cultura de 203 milhões de pessoas não é fácil. Então a gente precisa mais que nunca falar a mesma língua, estar disposto a conversar sobre isso e levando isso em todas as nossas rodas, nossos meios, nossos atendimentos, né? Como profissional de saúde, como não profissional de saúde, que a gente consiga falar disso com tranquilidade, porque a partir daí é que as coisas vão acontecer. A política brasileira de cuidados paliativos, a política nacional PNCP, que a gente chama, para poder fomentar que essas coisas comecem a acontecer num paizão do tamanho do nosso, com tantas diferenças, né? Se eu penso numa cidade em São Paulo, só a cidade em São Paulo tem 24 macro-regiões de saúde, né? E eu quero, um alvo nosso do Ministério da Saúde, daqui 2 anos, a gente ter pelo menos uma equipe em cada macro-região de saúde desse Brasil, com toda a diferença que isso tem. Se dentro de São Paulo eu tenho 24 macro-regiões, né, eu tenho uma área enorme no norte que cruza o estado do Amazonas inteiro, com milhares de quilômetros, com uma única macro-região. Então, por causa dos vazios assistenciais, né, a gente tem que ter essa capilaridade. Se você é paliativista, se você tem interesse na causa, né, essas equipes, né, que o Ministério financia, tem 2 tipos, matriciais e assistenciais, elas fazem esse papel de cuidar ali daquela região, daquele território de saúde. A equipe matricial, ela é principalmente para o cuidado macro. Ela vai ver, Alexandre que fala isso, é a floresta de cima. Onde estão todos os serviços de saúde aqui, quais que tem mais cuidados paliativos? Ah, aqui tem um hospital de câncer, aqui tem um UTI, que tem muita gente que precisa de cuidados paliativos. Ah, aqui tem um hospital de crianças com síndromes raras, né, que são também necessidade paliativa. Então, as equipes matriciais que vão mapear tudo isso e vão ser um apoio matricial, principalmente por telefone, por chamada de vídeo, para capacitar essas equipes, para orientar, para dar retaguarda. Tem um médico na UTI com um caso que ele tem muita dúvida na conduta, 2 horas da manhã, que essa equipe matricial ela possa ter um plantão para orientar esse colega da UTI, para orientar um caso que o SAMU está indo fazer um resgate num domicílio e é um paciente já que tem uma idade muito avançada, uma doença muito avançada, né? Será que o SAMU precisa ir lá chegar e fazer ressuscitação? Então, ter essa equipe matricial para orientar todos os colegas da rede a qualquer momento, para ser ponto de referência. Então, se você tem experiência, seria ótimo, né? Essa equipe matricial, ela tem uma composição mínima, assim como assistencial, que é o médico, o assistente social, o enfermeiro e o psicólogo, né? Mas todas elas, e a assistencial ainda tem os técnicos de enfermagem, mas ambas
podem ter qualquer tipo de profissional, inclusive capelão, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né, terapeuta ocupacional, todos são muito importantes. Mas mais do que ter esse profissional nessa equipe matricial que vai orientar, é ter esse profissional lá na ponta. Eu não tenho fonoaudiólogo na equipe matricial, não tenho farmacêutico na equipe assistencial, mas tenho quem está cuidando do doente, já tem um fonoaudiólogo lá e um farmacêutico lá para cuidar. Então, essa matricial vai induzir, segurar na mão à distância, orientar no cuidado, sabe? Sempre fazer e ser um ponto de referência para a população daquela macro-região. Essa equipe matricial, quem vai habilitar, discutir, pensar onde que é o melhor lugar para ela estar na rede de saúde são os estados, porque elas pegam regiões muito grandes de estados. Então, os estados que habilitam, se vocês têm já experiência, seria muito interessante que vocês propusessem isso para suas organizações, para os seus estados, para eles chamarem vocês, para vocês fazerem parte dessas equipes. E as equipes assistenciais, elas vão pegar na mão. Se a matricial é virtualmente, a assistencial é junto. Ela vai atender junto o paciente, ela vai na casa, ela vai fazer corrida de leito, né? Ela vai estar, em geral, dentro de hospitais ou junto do programa Melhor em Casa, já fazendo visitas, já orientando, sabe? Já dando assistência junto com. Então, se você tem experiência e está num município que tem pelo menos 400 leitos ali do SUS, né? E aí pode somar os leitos dos hospitais, terapia intensiva, leito clínico, leito cirúrgico, leitos de observação de urgência, leitos da atenção domiciliar, o programa Melhor em Casa, né? Se ele tem uma equipe tipo 1, EMAD tipo 1, podem considerar 50 leitos, se é uma EMAD tipo 2, mais 25 leitos. E nessa somatória, quando tem um conjunto de 400 leitos, pode-se habilitar essa equipe assistencial. Quem habilita? É o gestor municipal. O estadual, a matricial, e o municipal, a assistencial. E aí é muito importante que sejam pessoas também com experiência, porque são essas duas equipes que vão orientar e disseminar esse cuidado na região. E só assim que a gente vai conseguir chegar num Brasil inteiro. Vocês precisando de qualquer tipo de orientação, nós temos o Núcleo de Cuidados Paliativos dentro da Cegadon, que é a nossa coordenação no Ministério da Saúde. Telefones. E aí, se puder pôr no vídeo depois, sim, com 61 3315 6144 ou 3315 9045. Tem Gabriela Hidalgo, tem o Espartaco, o Alexandre está na nossa equipe, Heloísa, Tarcísio, Sidilene, tem muitas pessoas, mas o núcleo principal dos paliativistas é o Espartaco, a Gabriela e o Alexandre. Legal. E a gente quer ir junto com vocês nessa implementação das equipes. A gente está indo junto com vocês, já programando vários cursos. Tem um da UFMG, que hoje de manhã a gente teve reunião sobre ele, que ele é multiprofissional, é um curso de aperfeiçoamento para todas as profissões, que vai falar da política, que vai falar da abordagem paliativa, que a partir de janeiro vai estar disponível, a gente vai ter 5.000 vagas à distância, porque a gente precisa qualificar essa assistência e qualificar esse olhar. Né? Não adianta se a gente primeiro tiver o paliativista em todas as equipes, todo mundo com especialização, para depois começar a política, porque aí a gente não ia ter, vocês são paliativistas, vocês sabem que ainda o número é muito pequeno para um Brasil desse tamanho. Então a gente de fato tem que trazer pessoas que já fazem isso. Por exemplo, na atenção domiciliar eu tenho um monte de gente que já faz, mas que não tem o título. E agora vão ser qualificados com esses cursos que a gente vai disponibilizar para todo mundo. Sensacional, sensacional. Deu para entender? Deu, foi Nossa, e assim, demais. o contato, abrir o canal, que eu acho que essa é a grande preocupação, né? A gente tem conversado com vários alunos, várias pessoas que têm, assim, ficado muito preocupado nesse sentido de onde que eu falo, onde que eu consigo. Porque na política traz as questões da divisão, mas essas questões, esse meandro, e aí você trouxe um ponto, né? Municipal, assistencial é com o município. Vai gestão municipal, Secretaria de Saúde do município. E a estadual, a Secretaria Estadual de Saúde que vai nomear isso. Só isso já dá um norte de muita mais clareza para aquele colega. Porque, por exemplo,
aqui, né, em Brasília, a gente tá na construção, até falei com a Andréia nesse sentido, com a Patrícia também. A gente tá próximo. Elas conseguiram chegar até você, conversar com você, o Alexandre vem todo mês aqui, e aí fica mais fácil. Mas aquele colega que tá distante, dá aquela sensação que muitos colegas falaram lá no stand. A gente teve um stand do VimoCast lá no Congresso, que era muito pra ouvir. E aí muitos falavam assim, nossa, aqui no Congresso, com mais de 2.000 paliativistas... Foi lindo, né? Foi maravilhoso. E aí você se sente junto com os outros que estão vivenciando essa sensação. E parte, né? E aí, às vezes, o colega que tá sozinho lá, ele é o único numa cidade. Às vezes, o único quase no estado ali, numa macro-região. Que não, tem muito mais gente que comunga dos mesmos objetivos que eu. E gente de todas as profissões, inclusive fora da saúde. Exato. Isso é criar cultura, gente. Isso é espalhar né, o cuidado paliativo, a abordagem, o olhar paliativo para todo um país. E isso, na verdade, agora o paliativo chega também puxando a atenção domiciliar com muita força. Então, assim, isso também para a atenção domiciliar está sendo muito importante, porque cada vez mais é destacado a potência do cuidar paliativo em casa. E como isso não só é bonito, como é muito possível, desde que a gente tenha, né, a equipe comprometida, a organização suficiente do cuidado, a família consciente, parceira. Então, é muito possível, é muito viável e a gente pode fazer cada vez mais juntos. Nessa fala, né? Como é lindo, é possível e é necessário, né? Sim, é lindo, é possível, é necessário e já necessário. Acontece. Temos uma equipe, gente, eu não posso deixar de falar isso aqui. Caratinga, Minas Gerais, cidade do Ziraldo, do menino maloqueiro. Nós temos uma equipe do Melhor em Casa, que funciona lá desde 2013, e ela já funciona num regime diferenciado de 24 horas. Olha. E ela tem como pressuposto acompanhar todos os pacientes até o fim. Eles já conseguiram ter 784 óbitos bem conduzidos em casa, inclusive de madrugada, de noite, e com tudo que foi necessário, né? E é um pessoal muito, muito preparado para isso. Eu recomendo vocês saberem um pouquinho mais dessa equipe através do livro de um aluno de medicina de 22 anos, o Daniel Dornelas. Ele estava lá no Congresso, ele lançou esse livrinho lá no Congresso. É um aluno que veio fazer estágio nessa equipe do Melhor em Casa para acompanhar os cuidados paliativos. E ele faz 30 pequenas crônicas de pacientes de várias idades e situações, mostrando esse dia a dia, mostrando como é bonito, mostrando como é importante, mostrando como isso modifica a realidade de quem vive para melhor. Você lembra o nome do livro? Sim, Morrendo como um Passarinho. Para morrer como um passarinho. Daniel Dornelas. Acha na Amazon. A gente vai deixar tanto os contatos. Tem e-mail também para falar com o Ministério, para essa gestão daqueles telefones? Tem. Depois eu pego cuidadospaliativos@saude.gov.br. Maravilha. A gente vai deixar aqui na descrição. Vou deixar também o nome do livro. E assim, eu não sei se a câmera captou a minha cara quando você falou, né, dessa equipe lá em Caratinga conseguindo. Sim, que é possível. 100% dos óbitos em casa, óbitos complicadíssimos, com transfusão de sangue em casa, com paracentese em casa, com toracocentese em casa, com todos os arranjos familiares, com a presença da equipe física durante todo o processo do óbito, sabe? Com ventilação mecânica, com tudo que é preciso, com a maior tranquilidade. E aí, Mariana, assim, te ouvindo, e ainda mais pela vivência que você teve, tanto de construção e de implementação, isso é muito legal, né? Porque você tá vivendo agora diferente, algo que você viveu um ciclo longo de implementação e de muito sucesso. Eu queria perguntar para você, como que você imagina o cuidado paliativo no futuro do nosso país? Até por muito contato que eu imagino, né, para a construção da política, você ouviu muitas pessoas, foi fora do país para ouvir. E como que você imagina para a realidade do nosso país? Portugal teve uma política, acho que deve ter uns 5, 7 anos lá atrás e tá vivenciando, mas a sua expertise que você trouxe, né, de todo o atendimento domiciliar, como que você imagina? O Brasil é bem mais complicado que Portugal e que a maioria dos países, né? A população de Portugal cabe toda dentro do Ceará.
Então, as questões brasileiras de implementação de qualquer política pública é um desafio imenso pela diversidade, pela disparidade geográfica, pela disparidade de renda, pela disparidade de compreensão, pela disparidade de fixação de profissionais. Então, o Brasil não é para iniciantes, é uma coisa bem complexa e pela desigualdade social que a gente tem muito grande, né? Mas como são políticas universais, tanto cuidado paliativo quanto atenção domiciliar, né, a gente persiste nesse grande princípio do SUS, que é essa equidade, é essa integralidade, é essa universalidade, que é de fato para chegar a todos. Os passos vão depender não só do ator Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde agregou um monte de gente. Isso, gente, eu falei que o Rodrigo teve lá para nos visitar, a Julieta fez esse movimento que foi um empurrão gigantesco, mas junto conosco na escrita da política, teve muitos paliativistas. Teve a Ângela Pinto desde o começo, junto lá com a nossa equipe, depois fomos agregando outras pessoas, o próprio Alexandre, o Daniel Fortes ajudou, o doutor Luiz Fernando lá de Londrina, agora de Barretos, vários paliativistas, Carolina Poloni, que faz um trabalho maravilhoso na Secretaria de Estado da Bahia, né? O Alê, a Gabi Hidalgo e um monte de gente que eu ia parar aqui só para nomear. A gente fez 3 grandes grupos, a gente trouxe todo mundo em Brasília para tirar alguns consensos, chamamos as outras áreas do Ministério. Então, de fato, é uma coisa de muitas mãos. O cuidado paliativo, diferente da atenção domiciliar, ele já nasce mais robusto. A gente teve num congresso brasileiro com 2.500 pessoas, né, com muita gente já, então já tem um nível de maturidade e de transversalidade muito maior do que a atenção domiciliar tinha lá em 2011, quando a gente começou. Então o cuidado paliativo vem de alguma maneira trazendo junto a atenção domiciliar também, e ele precisa ser construído com essa paciência de que não depende só do Ministério. Não é só a gente falar, existe tantos milhões para as equipes serem implantadas, mas quem implanta é o município. O município precisa ter o profissional. O profissional tem que topar trabalhar naquela equipe, naquele regime de trabalho. Ele tem que ter uma noção de cuidados paliativos, né? Além das equipes, tem que ter as estratégias educacionais, enfim. É uma longa caminhada, mas que precisa de perseverança e persistência, porque a causa é nobre. E o Brasil precisa, e as pessoas precisam. E na hora que elas começam a ver o quanto isso faz diferença, isso vai impregnando, né? Quando a gente pega, já finalizando, os níveis internacionais de cuidados paliativos, se não me engano, vocês que são paliativistas sabem muito melhor que eu, um dos níveis mais altos de cuidados paliativos acontece em Uganda, na África, porque lá a cultura veio primeiro. Então, a mudança de cultura, eles são dos melhores países, você vai ter que ir atrás disso, desse número e dessa confirmação. Se não me engano, é Uganda mesmo. Sim. Porque eles foram primeiro na cultura. Então, eles foram criando as equipes a partir daquela consciência que as pessoas tinham, então elas passaram a pedir cuidados paliativos e começou a acontecer. Claro, Uganda cabe dentro do Espírito Santo. Também, né? São as proporções. A gente fala de um outro país, mas quando a gente volta para o Brasil, dá uma desanimada, porque aqui o desafio é muito grande. Mas é isso, começou com a mudança de cultura. Talvez, né, quando você traz isso, né? A questão das diferenças regionais, tamanhos, diferenças sociais, mas eu vejo aqui uma possibilidade de ter um exemplo tão lindo de cuidado paliativo para todos, né? Acho que uma das bases do cuidado paliativo que a gente fala muito, né, Rony, é a acessibilidade. Né? Então, ainda que é isso é um princípio nobre, é para todos. E obrigatório, todos. Né? Não tem como eu pensar em cuidado paliativo só para um grupo. Não. Né? Se eu tô pensando nisso, eu não tô fazendo cuidado paliativo. Não adianta eu só falar só essas equipes habilitadas do Ministério que vão fazer paliativo. Não, gente, elas vão empurrar as outras todas as equipes da rede de atenção à saúde, toda a população, toda a comunidade. Essas vão ser só as nossas grandes disseminadoras. É uma das estratégias. A outra estratégia é essa aqui. Vamos falar disso, vamos conversar sempre disso, vamos falar mais. Vocês continuem fazendo mais podcast, por favor. Sensacional, assim, nossa, tem tanta coisa para falar, né? Você falando, né, sobre Uganda, falando dessa parte domiciliar, eu tive uma breve oportunidade de vivenciar lá em Londres com o
Você foi lá? Fui no San Cris, fui bem rápido. Meu Deus! Mas o interessante é porque lá eles estão fazendo um movimento de home hospice agora. Então, assim, o San Cris está fechando alguns leitos para abrir mais leitos em casa. Que é um pouco disso que você traz. E Londres está no topo dessa linha. Foi o primeiro de todos, é o grande E a cultura, disparador. como que isso é forte, né? E eu falo, nossa, cara, a gente vai construir Home isso aqui. hospice. Home hospice. Tá vendo? Falei, que sensacional. Essa esse equipe de termo eu não sabia. de Caratinga... De Caratinga já faz. É isso, sabe? Leia o livro Para Morrer como um Muito Passarinho, legal. que você vai ver na vida real e concreta. E aí, assim, já bem caminhando pro fim, nosso horário tá estourado aqui, a gente queria ficar por mais tempo. Mas, se você pudesse deixar uma mensagem para um colega do cuidado paliativo, que tá trabalhando cuidado paliativo, que tá no início, que tá ouvindo a gente aqui de vários locais, qual mensagem você deixaria? Perseverança, persistência, naquilo que você sabe que é bom, naquilo que te faz bem para aquelas pessoas que você atende, faz bem para a família daquelas pessoas que você atende, faz brilhar o olho, faz acalmar o coração. Persevera nisso. Muitas vezes você vai levar um não, muitas vezes as pessoas vão ter um entendimento equivocado do cuidados paliativos, né? Vão entender de uma maneira errônea, mas não desanime. Persevere naquilo que você sabe que faz o bem. Tenta abordar por uma outra via, tenta mostrar por um outro lado e saiba que tem muita gente tentando fazer isso junto com vocês também e que quanto mais a gente fizer, mais a gente vai conseguir mudar essa realidade do Brasil. É um a um que tem que mudar, né? Não é uma santa política que chega, vira uma chave e tudo vira de outra maneira. Não, isso é uma coisa de espalhar, de capilarizar e de criar consciências. Maravilha. E para além do profissional de saúde, né? A gente está sendo muito abordado por pessoas, famílias e por pessoas assim, nossas e que nem trabalham com a área de saúde, que estão ouvindo podcast, né? E quando você nomeia que essa mudança de saúde precisa vir caminhando junto com a mudança cultural, ou que talvez até a mudança cultural tenha que vir primeiro. É o mais importante. É a partir daí que tudo acontece. Isso é sensacional. Muito bom, assim. E, nossa, você falando e a gente pensando, assim, até no propósito do VimoCast, né? Para essas pessoas que estão, às vezes, se sentindo sozinhas, essa mensagem de perseverança, quando você tiver assim, nossa, tomou uma porta fechada aqui, uma negativa, venha ouvir vários colegas que estão implementando. A Andréia veio compartilhar um pouquinho de como foi implementar lá. E é sobre isso, né? Com os desafios, as dificuldades que os outros colegas passaram, a gente também vai abrindo portas em relação ao caminho que a gente está traçando. E aí eu não posso deixar de falar para você. Você falou várias vezes, quando eu te liguei, fiz o convite, você gentilmente aceitou. Você falou várias vezes dessa questão de você não ser paliativista. E a gente tá nessa temporada, essa terceira temporada, que a gente fala muito também para o colega que é paliativista, mas é de uma outra área. E você é uma gestora. Sanitarista, nesse sentido, gestora. E às vezes quando a gente tá na gestão, eu amo muito gestão, a gente acaba se afastando um pouquinho disso e a gente às vezes se sente talvez um pouco menos persistente. Mas queria te falar que você é muito paliativista. Na sua essência, você é muito paliativista. Não é um título que te coloca em relação a isso. A construção, os valores, o propósito que você traz, isso é muito maior. E obrigado por ser essa paliativista que está conduzindo esse papel e tomando as rédeas ali de gestão e, como você comentou da Julieta, né, conseguindo articular. Muito Porque às vezes importante. o colega que está no assistencial, ele vivencia coisas dentro da casa do paciente, tem muitos casos, mas isso às vezes isso é possível porque tem um gestor ali por trás, desenhando, articulando. E às vezes ele não é visto. E é preciso ser lembrado disso também. Porque muitas famílias estão tendo acesso pela possibilidade que foi construída e pelo cargo que lhe foi instituído, né? Então, obrigado, muito obrigado, né, Su? Muito mesmo, né? Por essa pessoa paliativista, né? Que você trouxe. Me emociona, né? Mas essa nobreza da causa. A nobreza muito da obrigada causa. Mesmo. Muito bonito. E eu que agradeço, gente. Vamos continuar. Vamos perseverar. Vamos de mãos dadas, todo mundo. Sim. Muito obrigada mesmo, viu? Muito lindo. Gente, é isso. É dessa forma emocionante que a gente finaliza esse episódio para uma causa que, como você comentou, né, a sociedade, né, a NCP começou lá em 2000, vemos traçando, vemos buscando e, poxa, teve um ano tão marcante como foi ano passado, esse ano com a implementação.
E vamos lá, vamos continuando. Quem sabe a gente faz aqui alguns meses, alguns anos depois, falando de dados, de implementação, de outros cases de sucesso, para instigar vocês que estão aí nos mais diversos municípios do nosso país, a também montar a equipe e todas as macros regiões até o ano que vem. Isso. Temos uma equipe de cuidado paliativo. É um desafio. isso. Vamos lá. Valeu, gente. Muito obrigado. Gente. Obrigado, Mariana. Obrigada. Até a próxima. Tamo Valeu. junto, pessoal.